explorando a ideia de número positivo e de número negativo. Acompanhe alguns exemplos aí de situações do cotidiano nas quais usamos números positivos e números negativos e zero. Primeiro caso, a temperatura. A medida de temperatura em que ocorre passagem da água do estado líquido para o sólido em determinadas condições corresponde a 0 graus Celsius. As medidas de temperaturas maiores que 0 graus Celsius são positivas. Por exemplo, mais 3 graus Celsius, mais 1,5 graus Celsius, mais 12 graus Celsius e mais 31 graus Celsius. Também podemos dizer que elas são mais quentes do que 0 graus Celsius. As medidas de temperatura menores do que 0 graus Celsius são negativas. Por exemplo, menos 4 graus Celsius, menos 1 grau Celsius, menos 0,5 graus Celsius e menos 10,8 graus Celsius. Também podemos dizer que elas são mais frias do que 0 graus Celsius. Observe que os números negativos aparecem sempre com o sinal de menos. Os números positivos aparecem com o sinal de mais, ou sem o sinal, logicamente. Segundo exemplo de utilização de negativos e positivos, quando se verifica a altitude dos lugares. Os números positivos e os números negativos e o zero também são usados para indicar a medida de altitude. Essa é a grandeza que indica a medida vertical entre um ponto da superfície terrestre e o nível do mar. Medidas de altitude acima do nível do mar são indicadas por números positivos, e medidas de altitude abaixo do nível do mar são indicadas por números negativos. Para o nível do mar, usamos o zero. Por exemplo, o ponto mais alto da superfície terrestre é o Monte Everest, na fronteira entre a China e o Nepal, com medida de altitude de aproximadamente 8.848 metros acima do nível do mar. Ou seja, mais 8.848 metros. E o ponto mais baixo é a Fossa das Marinas, localizada no Oceano Pacífico, a leste das Filipinas, cuja medida de altitude é de aproximadamente 11.034 metros abaixo do nível do mar, ou seja, menos 11.034 metros. Terceiro caso de utilização de números positivos e negativos, cada fuso horário é uma faixa situada entre pares de meridianos dentro da qual prevalece o mesmo horário. Veja alguns exemplos, sem considerar se o país está em horário de verão ou não. Se em Londres forem 10 horas da manhã, então em Brasília será 7 da manhã, pois o fuso horário de Brasília em relação a Londres é menos 3 ou 3 negativo. Se em São Paulo forem 10 horas da manhã, então em Londres será 13 horas, pois o fuso horário de Londres em relação a São Paulo é mais 3 ou 3 positivos. Veja mais um exemplo de números positivos e dos números negativos e de zero para indicar valores monetários. Mara tinha R$250 na conta bancária, ou seja, mais R$250, que é um número positivo. Mas ela pagou um boleto e ficou com saldo negativo de R$60 na conta, ou seja, menos 60, que é um número negativo. Então é comum os números negativos serem utilizados nessas 4 situações e demais outras situações que podem surgir no nosso contexto social.